Queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui na Seja ou nos acompanham pela internet, benfeitores espirituais, que aqui nos concede a oportunidade de trabalhar no bem, que Jesus nos ampare a todos. Era mais um dia de reunião pública no recém-fundado Centro Espírita Caminho da Redenção. O médium Divaldo Franco, lá em Salvador, estava esfuziante, porque percebia que cada vez mais aquele salão que comportava 200 pessoas estava sempre lotado. Nas reuniões noturnas, antes de iniciar a reunião propriamente dita, a palestra, se permitia a prece. E ali se criava um clima favorável, um clima mais intimista, mais aconchegante. Alguém apagava as lâmpadas claras e ligavam as lâmpadas coloridas, umas lâmpadas verdes. Ficava aquela penumbra. Divaldo à mesa se concentrava e o público acompanhava a oração. Mas naquela noite era diferente, ou foi diferente. Porque quando Divaldo foi se concentrando para se alinhar com os espíritos e sentir o clima de prece, ele percebeu que naquela multidão, naquele grupamento, algo diferente acontecia. Como se um cone de luz vindo do alto se abria, uma espécie de um holofote, e alguém ficava em evidência. Divaldo percebeu, mas quem é esta pessoa? Por que esse fenômeno nesta noite? E ele foi entrando nos detalhes, nas minúcias, a delicadeza dos flocos de luz que desciam do alto e claramente envolviam uma pessoa no auditório. Eram 200 pessoas, mas o holofote de luz, o spotlight, só se dava sobre aquela pessoa. Então ele foi e teve a curiosidade de perceber quem era a pessoa que recebia aquela dotação diferenciada de iluminação. Abriu os olhos, identificou com facilidade. Era uma senhora que há vários meses frequentava as reuniões públicas, mas muito modesta, muito simples, discreta. Ela procurava se posicionar numa das últimas cadeiras. Divaldo disse: eu não posso perder a oportunidade de conhecer melhor esta pessoa, porque ele precisava de colaboradores. E o mundo espiritual não engana ninguém. Se sobre ela descia aquele feixe de luz, porque aquela mulher tinha algo acima dos outros 200 frequentadores. Era preciso conhecê-la melhor. Então, Divaldo, terminando a reunião, disse: a senhora não se importaria de conversar um pouco comigo após eu atender as pessoas? Eu disse: pois não, meu irmão, eu lhe aguardo. E aguardou pacientemente 1h30, porque Divaldo fazia, após a palestra, esse trabalho de orientação psicológica, espiritual, o atendimento fraterno. Decorrido aquele período, atendido as pessoas, Divaldo ficou à vontade e procurou aquela mulher. Era uma negra, vestida muito modestamente, mas muito limpa. Disse: minha irmã, a senhora não sentiu nada diferente durante a oração? E ela, muito acanhada, disse assim: seu Divaldo, eu não sei dizer direito, mas eu senti um friozinho, uma coisa, e eu acho que eu viajei. Eu entrei num barco de luz e singrava, avançava por mundos que eu não conhecia. Eu acho que eu adormeci. O senhor viu que eu dormi? Será que eu dormi? Será que eu ronquei? Não. A senhora fique tranquila, a senhora não dormiu. Porque eu estava vendo de onde eu me encontrava o que estava ali sucedendo. A senhora foi envolvida numa luz suave que os benfeitores reservam às pessoas mais puras, mais humildes, mais modestas, as que têm um coração em paz. Seu Divaldo, tudo isso, mas seu Divaldo, eu sou apenas uma lavadeira.
Eu trabalho para 3 famílias. Naquela época, as famílias contratavam algumas mulheres, as lavadeiras. Elas levavam uma mochila cheia de roupas, lavavam na lavanderia pública e devolviam passadas. E ela disse: olha, seu Divaldo, eu sou especialista em roupas engomadas, porque havia determinadas roupas, uniformes, que ainda mereciam, além do ferro à brasa, uma camada de goma. Alguns colégios, algumas instituições, militares inclusive, exigiam que a gola, que o punho tivesse ali uma certa goma, e a roupa ficava quase em pé sozinha. Então ele disse: olha, eu sou especialista em roupa engomada. Era uma pessoa muito simples. E ela, acanhada de se identificar mais plenamente para Divaldo, disse: a senhora não aceitaria trabalhar conosco aos sábados à tarde? Porque naquelas reuniões noturnas, o passe era coletivo. No entanto, havia o passe individual aos sábados à tarde. E ela aceitou. E Divaldo disse que por muitos anos aquela senhora, analfabeta, era a grande porta de luz da casa, porque quando ela colocava as mãos na sua simplicidade, ela acanhada, disse: eu não sei como fazer isso. Divaldo: não, a senhora vai fazer por imitação. A senhora vai ver como é que eu faço, toma a mesma posição, fica com a mente em prece e deixe que os espíritos façam o resto. E aquela senhora aceitou a tarefa e por muitos anos, até a sua desencarnação, serviu o Centro Espírita Caminho da Redenção. Ninguém poderia imaginar, ninguém suspeitava que aquela negra lavadeira era, de algum modo, a criatura mais espiritualizada de todo o auditório do Centro Espírita Caminho da Redenção. Quem poderia imaginar? O mundo espiritual tem sua forma própria de classificar as pessoas. Exatamente por isso Jesus enunciou: bem-aventurados os mendigos de espírito. Essa é a tradução que vem hoje à tona com o trabalho do grande helenista Frederico Lourenço, lá de Portugal, quando, revisitando o Sermão do Monte, traduz bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres pelo espírito, como no texto grego ele diz que a palavra é mendigo. Mendigo, aquele despojado, aquele que nada tem, aquele que precisa pedir. Então a pessoa se sente um mendigo. A letra grega exige isso. Bem-aventurados mendigos de espírito. Porque quando nos achamos completos, quando nos achamos cheios, nós dispensamos a ajuda, nós sequer a pedimos. Mas quem é mendigo, quem está ali precisando, esse tem consciência do amparo do outro. Então a esses Jesus desejou a bem-aventurança, a eles dirigiu essa primeira bem-aventurança, porque um dos grandes nomes da Igreja Católica, Gregório de Nissa, faz uma análise do Sermão do Monte como se fosse uma escadaria. Ler o Sermão do Monte é exatamente a pessoa fazer um ascese, uma subida, é uma sequência de degraus. E o primeiro degrau é exatamente bem-aventurados os mendigos de espírito. Porque se não tivermos humildade, a nossa mente fica bloqueada para avançar outro degrau. Alguém pode até perguntar: mas Allan Kardec estabeleceu uma sequência diferenciada quando ele pinça do Evangelho de Mateus as bem-aventuranças. Porque, segundo Mateus, a primeira bem-aventurança é exatamente bem-aventurados os pobres de espírito ou os mendigos de espírito. A segunda é que é bem-aventurados os enlutados, ou os aflitos, ou os que sofrem, ou os que choram, conforme as traduções vigentes. Allan Kardec coloca no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. E só depois, no capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. O codificador tinha suas razões, porque o que há de mais urgente em todos nós, o que há de mais concreto é a dor. Essa é a bem-aventurança mais necessária, mais imediata para nos despertar, para que depois
de algum modo, sarados ou aliviados nas nossas dores, consolados, avancemos em direção à consciência de desenvolver a humildade, a pobreza de espírito, no sentido espiritual, é claro. Até porque a nossa tradição é, de algum modo, de fortalecer o orgulho, a competição, o destaque social. Ao tempo do Cristo, algo era semelhante. E nós, na sequência das reencarnações, fomos ficando os mais inchados, com algumas exceções, é claro. No entanto, Jesus vai dizer, e Allan Kardec transcreve essa fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, ou melhor, o Cristo Consolador, quando ele diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. O povo de Israel, as pessoas que iam às sinagogas e ao grande templo em Jerusalém, estavam acostumadas a ser humilhadas, a serem ofendidas pelos sacerdotes, pelos teólogos, pelos levitas, porque aquela casta de homens superiores, de fato, tinha uma inteligência fulgurante, mas era normalmente orgulhosa, muito orgulhosa, e tinha uma visão negativa das pessoas simples. No entanto, as pessoas ficavam encantadas ouvindo Jesus, porque ele se colocava ali no alpendre da casa de Simão Pedro para conversar com pescadores, com mulheres do povo, com crianças mal saídas da infância, adolescentes, velhos doentes. Ele estava ali disponível. Ninguém precisava marcar audiência para conversar com Jesus. Ele estava ali consolando a um e a outro em qualquer circunstância. Por isso, Joana de Ângeles, com muita justiça, em Vida Feliz, nessa obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai dizer: Jesus, Sócrates e Gandhi são os exemplos máximos de humildade. E aí entendemos melhor. Jesus era toda a humildade. No entanto, ela faz referência a Sócrates, porque Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E quando a pessoa está muito inchada, adoecida de orgulho, ela se recusa a aprender. Eu já sei, eu não vou nem à casa espírita, eu nem vou ler Allan Kardec, porque eu sei mais do que ele. Coitadinho de Allan Kardec. Esse é um discurso inconsciente. É claro que a pessoa não tem a coragem de fazer uma psicanálise e dizer isso, mas quando nós recusamos: não quero ler Allan Kardec, não quero ler Filomeno de Miranda, não quero ler Joana de Ângeles, nós estamos dizendo inconscientemente: eu estou dispensando essas pessoas, esses pensadores, porque eu já sei o bastante. Quem se permite ler Allan Kardec está fazendo um gesto de humildade. Eu preciso aprender com o codificador. Eu preciso conhecer melhor a doutrina espírita. Acho que não sei tão bem de mediunidade e preciso ler Manuel Filomeno de Miranda, preciso ler Ivone Pereira, preciso ler esses outros que têm algo a me ensinar. Então a abertura para aprender é um primeiro gesto de humildade. Por isso que há pessoas que mesmo na universidade e nos centros mais avançados, elas aprendem muito menos do que poderiam aprender, porque o orgulho vai lhes toldando, limitando a capacidade de aprender um pouco mais. Há determinados momentos que a pessoa tem que admitir: eu tenho dúvida disso, ou sobre isso. A disposição de reconhecer uma outra pessoa como mestre pressupõe que a pessoa se coloca na condição de aprendiz. E Jesus disse: ele é um mestre diferente. Sou brando, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ora, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, vai dizer que a vinda de Jesus, ela mereceu toda uma preparação, um conjunto de avatares, de espíritos superiores, encarnaram na Terra para poder preparar o ambiente psíquico, para poder preparar a humanidade para receber aquele que é a luz do mundo. E dentre esses espíritos, naquele grupo social que parecia ser o mais avançado em intelecto, que era exatamente a civilização grega, o mundo espiritual colocou Sócrates.
E Sócrates nasceu em Atenas, era um cidadão ateniense. Atenas, que era a cidade mais sábia de todas da terra naquela conjuntura do século de Péricles em diante. Mas Atenas não suportou a humildade de Sócrates. Atenas o assassinou. Mas Jesus o mandou. E Sócrates dizia: o que eu sei, lá na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, o que eu sei é que eu não sei. Essa postura humilde de admitir a própria ignorância é a abertura para se aprender qualquer coisa. Quando a pessoa ignora, ela está pronta para aprender. E Sócrates, embora soubesse tanto, estava ali na condição de ignorante. Ele dizia: eu sou um ignorante. Daí, Joana de Ângeles tem toda a razão. Sócrates, Jesus e Gandhi são os exemplos máximos de humildade. Mahatma Gandhi, nós bem o sabemos, a sua saga, aquele homem que nasceu num berço de ouro, advogado formado na Inglaterra, poderia perfeitamente se entregar aos negócios da família e ficar completamente indiferente às dores dos seus compatriotas, dos hindus. No entanto, ele tomou para si a condição dos mais humildes e fez a defesa contra os próprios hindus, admitindo que os párias não deveriam ser deixados de lado. Na Índia, do tempo de Mahatma Gandhi, quiçá ainda hoje, em alguns lugarejos, quando uma pessoa comum estava passando na calçada e um pária estava ali, o pária se retirava porque não se achava digno de cruzar com uma pessoa da sociedade. E Mahatma Gandhi, embora amado pelos hindus, ele tomou para si essa defesa, dizendo que ninguém podia ser pária. Uma triste interpretação da lei da reencarnação, em que as pessoas diziam: olha, quem foi um rajá, quem foi uma pessoa muito importante, viveu nababescamente numa vida passada e não viveu bem, usurpando o dinheiro do povo, esse vai nascer pária, uma espécie de esmoler. Então, nós percebemos o quanto a humildade, ela vai criando esses heróis verdadeiros, na feliz expressão do espírito Joana de Ângeles. Os heróis que, de fato, sabem viver com equilíbrio. A humildade já superaram de todo o orgulho, que como Allan Kardec coloca no capítulo 8º, o orgulho é semelhante a uma catarata que nos tolda a visão, nos impede, nos embaraça a leitura correta das coisas. Ora, o orgulho tem enlouquecido a muitas pessoas. Nós comentávamos com Elizabeth que Gerson Sestini, um senhor que conviveu com Dona Ivone Pereira, ele presenciou algumas cenas que beiravam o ridículo. Com Dona Ivone, a grande médium brasileira, era uma pessoa um tanto reclusa, ficava na casa da irmã, lá no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, e aqui e acolá, como o pessoal sabia da sua excelente mediunidade, algumas pessoas a procuravam para passar a limpo certas histórias. Era muito comum também isso com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco. Os médiuns são assediados porque a pessoa recebe uma revelação de terceiros e procura um médium para confirmação. E não é que chegou à casa da irmã dele, de Dona Ivone estava lá, alguém procurava Dona Ivone Pereira, alguém disse: Dona Ivone, eu queria saber se a senhora confirma que eu sou a reencarnação do imperador Nero. Mas que coisa! Além de muito orgulhoso, era ignorante. As duas coisas juntas caminham. Porque se a pessoa fizesse um estudo mínimo numa enciclopédia precária sobre a biografia de Nero, ela não queria jamais ter sido Nero. Mas é um nome do imperador, uma pessoa que entrou na história, aquele que tocou fogo em Roma, aquele que matou a própria mãe e a esposa, era um imperador realmente louco. Os espíritos colocam que Nero inaugura uma série de imperadores obsidiados, porque as forças trevosas queriam afetar o mundo e sobre Roma repousava a missão civilizatória do mundo. Era preciso trazer para o plano físico as formas mais avançadas do direito, da arquitetura, de tudo.
E aí o mundo espiritual atrasado, desejando de algum modo dificultar esse projeto, passa a obsidiar os imperadores. E nós vamos encontrar imperadores bárbaros, Caracalla, o próprio Nero e outros tantos que mancham as páginas da história de Roma. Quem não viu sobre Calígula, um indivíduo com aquela conduta, com certeza é uma pessoa plenamente obsidiada, ainda que seja o imperador. Mas enfim, Dona Ivone, a senhora não acha que eu sou a reencarnação de Nero? E veio com a família, porque Nero veio com a corte dele, para a coisa ficar mais ridícula. Nós não imaginamos, né, os embaraços que os médios sérios passam. É claro que Dona Ivone não deu a chancela dela e disse: não, meu senhor, o senhor é a reencarnação de Nero. Ela se esquivou daquele embaraço, daquela dificuldade. E o homem deve ter saído muito aborrecido, porque não teve da parte dela o sinete, a confirmação. Perdi minha viagem, fui lá no bairro da Piedade procurar essa médium, e ela não me disse da própria boca que eu sou a reencarnação do grande Nero. O que é o orgulho? Muitas vezes os espíritos obsidiam as pessoas nessa perspectiva. O mundo está cheio de Napoleões, não é isso? Aquela história, quase sempre quando alguém deseja representar uma pessoa louca, aí coloca Napoleão com o chapéu dele, a mão aqui e tal. Diz que o manicômio está cheio de Napoleão reencarnado, né? É uma situação embaraçosa. É o orgulho levando à doença. Mas, muitas vezes, esse orgulho, ele transcende, ele ultrapassa a própria morte do corpo. Quem não leu, por exemplo, Nosso Lar? Em Nosso Lar, nós temos ali, naquele capítulo, os recém-chegados do umbral, não sei se é o capítulo 34, vem uma caravana de pessoas que foram agora há pouco, digamos assim, André Luiz fica percebendo que foram recolhidos pela misericórdia do alto, daquele sofrimento que estavam no umbral. Nós sabemos que Nosso Lar é um livro ambientado aí no final dos anos 30, começo dos anos 40, ali em torno da deflagração da Segunda Guerra Mundial. E desce uma senhora, emperdigada, posta assim, diz assim: ainda bem que vocês me recolheram, os anjos de luz sempre ganham, porque eu estava ali por conta daqueles demônios. E cheia de reclamações, cheia de razão. Eu deixei umas missas pagas, deixei para o meu sobrinho, está lá no meu testamento. Será que ele não pagou as missas? O senhor não acredita? Eu, uma mulher nobre, né, dona de uma fazenda, de propriedades, que tinha muitos escravos, eu passei por dificuldades desonrosas para uma mulher do meu nível. E começava lá a arrotar, né, orgulho. E começava a falar mal dos negros. O senhor imagina, né? Como é que eu pude sofrer tudo isso? Esses negros são os demônios. O padre Amâncio me disse muitas vezes que os negros não tinham alma. Mas a senhora os tratava como? Eu colocava no chicote. Algumas mães, por exemplo, fazia questão de separá-las dos filhos. Eu vendia os seus filhos. Mas tem uma coisa, eu me confessava e ficava muito bem. O padre Amâncio disse que eu ficava bem. Aqui uma vez ou outra eu vi um negro morrer no chicote, ali no pelourinho, mas a minha alma penitente ficava em paz. Por isso eu não entendo como é que me permitiram passar por essa cena tão vexatória. Deve ter sido coisa desses negros, aquelas quisilas que eles passam, e começou a ainda lamentar. E André Luiz, inocente, querendo conversar, entabular ali um diálogo com aquela senhora, pedir explicações. Aí os amigos perguntam: deixa, André. Louquíssima, né? Tem loucos no mundo espiritual. Ela ainda estava louca, o orgulho tinha enlouquecido, ela não percebeu. Foi para um longo período no umbral. Ela diz assim: e André Luiz, quando foi que a senhora desencarnou mesmo? Quando foi que a senhora morreu? Eu adoeci ali. Eu soube que a princesa liberou aqueles miseráveis, né? Foi em maio de 1888.
Exatamente, ela desencarnou no período em que a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. E veja que o livro é ambientado ali no finalzinho dos anos 30. Ela passou pelo menos 50 anos no umbral. E ainda se achava injustiçada. Parece coisa da obra de André Luiz, mas recuando e chegando à codificação, nós encontramos outros casos patológicos de orgulho, ou da ausência da humildade, ou da falta da humildade não desenvolvida, porque Allan Kardec resolve pensar uma comunicação muito interessante de uma certa rainha de Uden, na Índia, e a publica em um dos números da Revista Espírita. Essa comunicação ela é tão interessante que ele a aproveita e coloca em um dos capítulos de O Céu e o Inferno. E aquela rainha, ela continuava no mundo espiritual completamente ainda dependente daquele status quo que gozou na Terra. Ela estava revoltada porque no mundo espiritual não tinha serviçais, não tinha o reconhecimento das pessoas e que ela era uma realeza. Está lá no Céu e o Inferno, na segunda parte. O que é que o orgulho é capaz de fazer? Deixar a pessoa ainda na outra parte da vida completamente iludida. E isso vai mais além, porque o orgulho pode nos criar uma condição para uma obsessão, e a pessoa reencarna, mas pode se tornar presa fácil dos obsessores, porque o orgulho está ali. O que vai exatamente provocar a defesa dessa pessoa é a consciência que ela tem. Eu acho que eu sou muito orgulhoso ou muito orgulhosa. Eu preciso fazer investimentos para dilatar os meus investimentos em humildade. É isso que vai me forrar dos ataques, das insinuações, das provocações, dos espíritos que conhecem o meu alto grau de orgulho. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo, Allan Kardec encerra aquela parte, esse capítulo, com uma comunicação de uma rainha da França. A França era o umbigo do mundo. Se alguém da família dos Luizes, quem leu o livro Nas Voragens do Pecado, do Espírito Charlie, por Ivone Pereira, vai perceber lá Catarina de Médici mandando absoluta. E Divaldo vai até dizer, inclusive, que essa senhora, ela teve um passado na nobreza e que agora estava resgatando naquela condição humilde, mas sem reclamar, se encaixando perfeitamente no novo papel social dela. Nós teremos o seminário Todos Precisam de Paz na Alma, do Espírito Benedita Maria, que é a própria mãe do médium Raul Teixeira, hoje desencarnado. E ali o Espírito Camilo, que é o mentor de Raul, vai dizer que Dona Benedita Maria teve existências na Europa, na corte francesa, na corte italiana, e foi senhora de engenho no Brasil. Reencarnou pobre em Minas Gerais, negra, naquele contexto, né, dos anos 40, dos anos 30, melhor dizendo. Sofreu a pobreza resignadamente e hoje, de algum modo, nos traz suas lições. Essa é uma saga interessante que merece, de nossa parte, interesse e respeito. Porque quem são os nossos evangelizadores? Quem são aqueles que nos falam de Jesus? Quem são os explicadores de Jesus que facilitam o nosso entendimento para a prática do Evangelho? O principal deles, o Espírito Emmanuel, que por muitos anos lançou mão da psicografia por Chico Xavier e nos ofereceu milhares de páginas explicando sentenças do Evangelho, trazendo do mundo espiritual superior entendimento muito acima da capacidade básica de todos nós. Mas esse mesmo Emmanuel, o Espírito Emmanuel, luminoso, foi aquele mesmo senador muito orgulhoso no tempo em que Jesus esteve no mundo. Tão orgulhoso, mas tão orgulhoso,
que ele teve um contato direto com Jesus na praia de Cafarnaum. Já pensou? Nós estamos assim, tete a tete com Jesus. Ele tinha uma filha enferma em casa, Flávia, uma filhinha enferma, que já tinha sido submetida a todos os médicos da época, da ocasião. E atendendo a uma sugestão da esposa insistente, ele finalmente foi procurar aquele profeta nazareno, aquele hebreu, digamos assim, que no entendimento dele, que era um senador, um hebreu desqualificado, e teve um contato com Jesus, e de fato a sua filha ficou curada. Mas ele não atribuiu a Jesus a cura. Ele não deu o legítimo valor ao mestre, embora na presença de Jesus ele passasse por um fenômeno excepcional. Mas o orgulho, essa catarata, como dizia Allan Kardec, lhe impedia de perceber essa coisa tão simples. Porque às vezes um agricultor, um pescador, uma mulher do povo, no contato com Jesus, diz assim: esse é o Messias, é a quem esperávamos, é o nosso Redentor. E tudo que Jesus falava, essas pessoas simples entendiam. Mas um senador da República, o homem mais culto de Roma, aquele que gozava da intimidade com o próprio imperador Tibério César, que despachava com o imperador na ilha de Capri, esse homem, exatamente por esse excesso de cultura, ele tinha uma catarata, um bloqueio, e mesmo tete a tete com Jesus, não pôde entendê-lo. Por isso que Jesus disse que preferia se manifestar, se expressar aos simples, ao invés dos doutores, como Allan Kardec explora o Evangelho segundo o Espiritismo. Então este mesmo senador, muito orgulhoso, que foi ferido, ele perdeu a esposa naquela existência, ele ficou cego, a sua escolha, a partir da visão do orgulho, vai lhe fazendo, na verdade, provocar uma sequência de sofrimentos. E o próprio sofrimento, a depender do nível de orgulho, ele vai ser recebido com revolta. Porque a pessoa que já é humilde, ela entende que Deus é justo, que todos nós somos passivos de uma dor moral ou de uma dor física, e forra o próprio peito para aceitar a dificuldade. As pessoas muito orgulhosas, não, Deus está errado. Deus não tem noção de latitude e longitude, de GPS, colocou a dor na casa errada, na pessoa errada. Não era a minha perna, o meu braço que deveria estar sofrendo, era do meu vizinho, que é uma pessoa desequilibrada, que é uma pessoa desonesta. Aí começa a gente querer fazer a justiça da justiça. Quando seria mais fácil procurar entender por que é que essa dor está me chegando. Allan Kardec nos ajuda a fazer esse exercício no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Deus é justo, Deus é bom. Portanto, o que nos acontece tem a ver com as nossas necessidades, nosso merecimento. Portanto, a revolta, a terceirização da culpa, são fenômenos primitivos próprios de um orgulho fora de controle. A humildade, ela nos ajuda em muito a avançar. O senador Públio Lentulus, o orgulhoso senador Públio Lentulus, ele percebeu que de fato o orgulho tem levado à perdição, e começa a fazer naquela mesma existência exercícios de humildade. Mas felizmente existe a reencarnação, porque esse senador que desprezava os judeus, esse senador que foi implacável com um moço judeu que possivelmente lançou uma pedra contra a sua leiteira, logo no começo do romance, que bate, que fere a testa da sua esposa Lívia, esse mesmo senador que abominava, que mandou para as galeras, ou para as galés, aquele moço judeu, que era implacável, que via aquela gente como uma ralé desprezível, 50 anos depois, ele reencarna escravo judeu. É Nestório. Quem quiser conferir essa história, leia o romance Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E se for um pouco mais curioso,
Leia 50 anos depois, que é o romance seguinte. E ali vai perceber que o mesmo senador imponente, o grande romano, agora está, na expressão dele, reduzido à condição de um simples escravo judeu, escravizado por uma família de romanos. Ele precisava, de algum modo, passar por esse laboratório para enraizar definitivamente as raízes, as bases da humildade. E os séculos foram se dobrando, de modo que esse mesmo Emmanuel, que entende melhor o Evangelho e nos explica tão bem, é aquele mesmo senador repaginado, é esse mesmo senador, enfim, em que teve o seu orgulho tratado adequadamente. Sueli Caldas Schubert teve acesso a algumas cartas que Chico Xavier mandou para Vantuil de Freitas, que era o então presidente da Federação Espírita Brasileira, na primeira metade do século XX. E certa vez alguém perguntou a Chico, e Chico perguntou a Emmanuel, se Emmanuel não sentia uma espécie de convidado, alguém do reino, aquela coisa, aquele momento de orgulho que às vezes acomete os cristãos, dentro do próprio corpo apostólico, aquela briga, quem vai ficar à direita ou à esquerda de Jesus no ministério. A própria Salomé, a mãe dos rapazes, dos apóstolos, dois apóstolos, chega a dizer, Senhor, garanta que fique um dos meus filhos à tua esquerda ou à tua direita, né? É uma experiência de nepotismo dentro do Evangelho, a mãe quer garantir logo para os filhos, né? Essas coisas de mãe, a gente dá um desconto para ela, né? Porque ela percebendo, ela tinha a percepção que Jesus de fato era um grande rei, ela pensou logo no ministério, né? E aí foi querendo garantir para os dois filhos, 2 bons ministérios. Aí nós temos uma das bases para isso. Então, dentro do próprio cristianismo, surgiu essa querela, ali o orgulho criando dificuldades, mas o mestre faz uma expressão manifesta, uma expressão concreta de humildade, quando ele lava os pés dos mais simples. Não existia, a parte do corpo mais imunda, era exatamente os pés, porque as pessoas andavam ou em alpercatas, ou descalças, então os pés eram feridos, eram cheios de maus tratos. Então só os piores escravos, os mais desprezíveis, a eles estava afeta a tarefa de lavar os pés dos seus senhores, de qualquer outra pessoa. E Jesus, desejando mostrar a todos nós que a base deve ser a humildade, ele próprio lavou os pés. E Simão Pedro, percebendo que aquela cena seria constrangedora, quis se recusar. Não, Senhor. E Jesus disse que ele não teria parte com ele se não lhe fosse permitido lavar os pés. Não é um teatro, não, absolutamente. Jesus está tão somente ali, usando de forma muito concreta, dentro do nível de sensibilidade daquelas pessoas, uma pedagogia direta. Ninguém precisa, eu não entendi, a cena foi tão clara. Lavar os pés, o próprio mestre, ele lavava os pés. Então, esse mesmo Emmanuel, que na sequência dos anos, como dizia, hoje é esse espírito luminoso. E falávamos dessa carta que Chico enviava para Vantuil de Freitas, e alguém tinha perguntado a Chico perguntou a Emmanuel se ele não era uma espécie de um dos convidados daqueles festins, numa linguagem evangélica, se ele não já estava ali, muito próximo de Jesus, no reino de Deus, no reino dos céus. A Emmanuel respondeu assim, diz para o pessoal que eu me sinto não uma pessoa que está dentro do festim do reino dos céus, eu me sinto um pregador de cartazes, estou anunciando por aí que vai haver essa festa do reino dos céus. Está curado, o senador está curado, é o que a gente pode dizer. Exatamente isso. Mas a literatura mediúnica nos traz episódios que de fato reforça o quanto nós podemos aprender com os humildes. Existe uma lógica inversa, que normalmente quem rouba a cena são as pessoas mais espalhafatosas, são as pessoas mais exibidas, nem sempre as mais sábias. E a gente dá atenção a essas pessoas e tende a desprezar as pessoas menores. Ora, quem pode dizer assim, olha, eu aprendi uma coisa assim, muito filosófica, uma grande lição moral,
com aquela senhora, com a minha secretária, lá em casa. Ela me disse uma coisa assim que até hoje eu estou pensando. Não, eu frequentei uma aula tal, no pós-doutorado tal, eu aprendi com um sujeito tal, esta coisa. Ou eu fui a um templo, etc, etc, de repente, às vezes uma pessoa, um transeunte na rua, nos oferece uma cena pronta, ali, espontânea, é uma lição completa, redondinha de vivência evangélica, e a gente fica impressionado. Se a humildade estiver ativada, nós aprenderemos com aquela pessoa. Às vezes nem sabemos quem é, e a pessoa nem tem ciência se está nos ensinando. É tão humilde que não pede a atenção. Lembro de Adenauer Novaes, um psicólogo lá de Salvador, ainda hoje atua lá, no Centro Espírita Joana de Ângeles. Adenauer, ele conta que estava, de algum modo, já um tanto envolvido com a psicologia junguiana, tinha muitos pacientes, ele fez um esforço enorme, era engenheiro, terminou a engenharia, trabalhou na Caixa Econômica, mas por amor à psicologia, ele ficava estudando à noite, terminou psicologia, depois se tornou psicólogo. E ali era a dedicação a Jung, a interpretar os sonhos dos pacientes. E ele se achava muito competente, se achava muito, enfim, íntimo de tudo aquilo. Não tinha um paciente que ele não desse um bom encaminhamento, uma explicação tão clara dos seus sonhos para que as pessoas pudessem tomar providências e se melhorar psicologicamente. Aí um dia, Adenauer disse, Maria, era a senhora que trabalhava na casa dele, naquela época chamava-se empregada, a minha empregada dizia assim, Maria, eu amanheci com uma dor estranha, né? Melhor, ele dizia assim, Maria, ontem à noite eu sonhei com um carro, eu tinha um calhambeque, e esse calhambeque, Maria, ele não estava funcionando muito bem o motor, uma coisa assim, não sei o que, o motor não pegava bem, e foi contando o sonho para a empregada enquanto tomava café. Ela olhou assim para ele e disse, ô seu Adenauer, não é melhor o senhor ir para o médico não? Ele disse, ué Maria, eu estou falando de calhambeque, de carro, por que você me fala de médico? Eu acho que o senhor está com algum problema. Aí ele percebeu, quem é o psicólogo aqui? Eu ou Maria? Ele já não entendia mais, ele estava sem perceber, contando um sonho para a empregada, e a empregada, digamos, atrevidamente, já estava encaminhando uma interpretação. Olha, senhor Adenauer, eu acho que você tem que ir para o médico. Dito e feito, ele disse que ficou pensando, será que Maria tem razão? O negócio de calhambeque, não funcionando bem. Lá para as tantas, ele disse, eu vou fazer um check-up, só para ver se Maria tem razão. Quando ele fez o check-up, foi identificado preventivamente um grave problema que ele tinha no organismo. Maria tinha toda a razão. É a sabedoria dos humildes. Quem diria, um psicólogo, sem pagar um extra Maria, terminou fazendo uma sessão ali em casa. É essa abertura que nós precisamos desenvolver para dar ouvido aos simples, aprender aos simples. A simplicidade e a humildade é de uma elegância que toca os nossos espíritos. Nós admiramos no fundo as pessoas humildes, verdadeiramente humildes. E para encerrar, lembramos uma página imorredora da literatura espírita, descrita, narrada em Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda vai descrevendo nesse livro um difícil caso de obsessão em que toda a família está emaranhada, o pai, a filha, há uma obsessão organizada, os espíritos atacam ora um, ora outro, ora todos. E naquela época, nos anos 40, na Bahia, estava à frente da União Espírita Baiana José Petitinga. José Petitinga e também Filomeno de Miranda, eles estavam encarnados. E Filomeno de Miranda admirava muito Zé Petitinga. Até hoje é que acolá nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, não sei se que Leites tem em mãos, o Tramas do Destino, mas Zé Petitinga aparece ali e rouba a cena, digamos assim. Mas enfim, houve um avanço no desmantelamento daquela trama obsessiva. E os espíritos alertaram aos médiuns, as pessoas que participavam da reunião, disse, olha, vocês tenham cuidado, redobre a vigilância, porque esses espíritos são muito endurecidos, são espíritos poderosos,
que sabem maquinar obsessão. Então vocês tenham cuidado, que eles vão se vingar, eles vão fazer uma retaliação. Se preparem para ciladas durante a semana, redobrem a vigilância. E aí, quando Zé Pititinga foi à casa da família obsidiada, lá a moça entrou em transe inconsciente, e o espírito tomou conta dela e começou a dizer coisas absurdas com Pititinga. Ele foi acalmando. Deixa estar, o espírito deixa estar. No final de semana, houve uma reunião pública lá na União Espírita Baiana. Abria-se o Evangelho a esmo e caiu a mensagem perdão das ofensas. Zé Pititinga era o orador da noite, e ele começou a falar da excelência do perdão, da importância de que toda pessoa deva exatamente exercitar o perdão. Quando ele estava ali brilhando naquela sua exposição tão clara, eis que entra no auditório um senhor da comunidade, uma pessoa já conhecida, e aquele senhor ficou meio transtornado e dirigiu-se para ele assim com o dedo em riste. É tudo mentira. O senhor não tem autoridade moral para falar sobre isso. Eu conheço as suas mazelas, as suas contradições. O senhor é um falso profeta. Pititinga parou de falar. E as pessoas ficaram assim, embasbacadas. Oh, quem diria, Zé Pititinga, a pessoa que nós tanto admiramos. Olha, esse homem deve ter uma vida dupla, deve ter algo realmente embaraçoso. Está vendo, falso profeta? E os julgamentos mentais iam fora de controle. E o espírito continuava através daquele homem transtornado. É você mesmo. E foi dizendo lá, você é indigno de falar do Evangelho. Você não tem condições morais. Zé Pititinga ouviu, depois que o espírito deu uma pausa, disse: eu quero agradecer a você, irmão, por essa oportunidade. Você tem razão. Eu sou um doente. Eu sou uma pessoa com muitos problemas. De fato, talvez eu não seja digno para falar da beleza do Evangelho. Eu sou um doente. Mas eu sou um doente que quero melhorar cuidando de outros doentes. Me dê esse direito. E havia tanta humildade na inflexão daquela voz, que daqui a pouco o espírito foi se encaixando de forma diferente naquele homem, caiu de joelhos e disse assim: tudo mentira, tu és um velhinho bom, eu conheço, eu patrulhei a tua vida, tu podes falar do Evangelho, me ensina esse Evangelho do Cristo, eu preciso aprender com tua humildade. O auditório fez silêncio e ali se percebeu a força que a humildade, somente a humildade tem. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.